secas nos rios e nas cidades da Amazônia, aumento da aridez no Nordeste, ondas de calor cada vez mais longas no Sudeste e no Centro-Oeste, inundações no Rio Grande do Sul. Para amenizar os efeitos das mudanças climáticas nos municípios brasileiros e prepará-los para os desastres naturais, a Câmara dos Deputados está analisando um projeto que cria a Política Nacional de Cidades Resilientes e o Programa Nacional de Fomento às Cidades Resilientes. Para conversar sobre esse projeto e também o Programa Cidades Verdes Resilientes, já tocado por 3 ministérios, eu recebo aqui no Elas Pautam a deputada Yandra Moura, do União Brasil de Sergipe, que é autora do projeto, e também Lisa Andrade, professora associada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, a UNB. Olá, professora, olá, deputada, muito bem-vindas ao Elas Pautam. Deputada, eu vou começar pela senhora. O projeto aponta princípios para essa política das cidades resilientes, entre eles a educação e a conscientização da população para esse tipo de problema. Que outros princípios mais fundamentais estão no projeto? Veja, esse projeto, é uma iniciativa para que a gente se prepare para as calamidades, para que a gente esteja com a prevenção e não que a gente haja como o Brasil já vem agindo há um bom, todos esses anos da história do nosso país remonta a isso, ao SOS. Então, a conscientização da população, também os profissionais das áreas vão estar preparados para agir nessas calamidades, como a gente chama. Obviamente que cada estado brasileiro e o Brasil é um país continental, tem as suas peculiaridades. Uns podem sofrer com as secas, o outro com as chuvas constantes e aí as inundações, as perdas materiais e humanas. Mas aí a gente tem todo esse projeto que prevê essa antecipação a esses fenômenos da natureza. Além dessa capacitação, tudo isso a gente consegue, com o governo federal atuando fortemente nesse fomento dessas cidades resilientes, ter previsibilidade de recursos para atuar nesse montante. Sairia do nosso, como a gente chama, do orçamento geral da União, parcerias públicos-privadas, tudo isso, convênios, a gente consegue dessa forma. E se a gente tem também, e é bom falar do financeiro também nessa situação, porque os municípios já estão muito, com muitas dívidas, com muitos débitos, a gente também consegue, quando a gente tem essa política de cidades resilientes, fortemente atuando no nosso país, a gente consegue também fazer as parcerias internacionais, com setores que já têm um orçamento para conseguir os fundos climáticos, entre tantos outros. Então, o nosso projeto é robusto, ele fala desde todos os princípios que nortem como a conscientização da população, a equipe está preparada, os projetos técnicos todos avançados nas áreas em que cada localidade mais sofre, mas também o orçamento junto e andando junto com isso, que sem orçamento não tem como fazer política pública. Professora, essa questão de união, trabalhar junto com estados e municípios e também universidades, enfim, essa união de várias pessoas e entes diferentes é muito importante, Foi muito importante falar da educação, essa formação que a universidade traz, com foco na cidade resiliente, a gente tem que pensar na cidade sustentável também. Pensar na questão da emissão de gases. O que traz esse problema das emergências climáticas também. A redução dessas emissões são importantes também, e também na questão da prevenção, como você colocou. A gente trabalha na universidade com programas do governo federal. Então, nós estamos com o programa Cidades Verdes Resilientes, Ministério do Meio Ambiente, que envolve outros ministérios. O programa Soluções Baseadas na Natureza nas Periferias, o programa Cidades Sem Risco, tudo relacionado à Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. Então, eles fazem essa parceria com as universidades no Brasil todo. Então, a gente tem feito esses projetos, planos municipais de redução de risco, também integrado com as universidades, porque a universidade também consegue se aproximar das comunidades, das populações mais vulnerabilizadas. A gente não pode deixar de falar cidades resilientes com redução da pobreza e da desigualdade social. Então, não tem como a gente dissociar a questão social das cidades verdes resilientes,
E nessa questão da questão social, entram muito as mulheres, né? As mulheres sempre são as que mais sofrem em situações de calamidade, não é, deputada? Sempre, né? As mulheres que a gente vê que boa parte da população brasileira, e os dados nos remontam a isso, são chefiadas por mulheres. E essas casas, né, que estão em situações mais precárias, construídas de formas inadequadas, muitas vezes são casas, né, onde a mulher é a chefe dessa família e a única chefe dessa família. Então, realmente, nós somos mais afetadas, A mulher que leva para a escola também, que leva para a escola, né? É a mulher que tem que sair para trabalhar, é a mulher que tem que cuidar do seu filho, né? De filhos, às vezes, deficientes. Enfim, uma família toda que depende desse seio estrutural da mulher. Então, a gente sabe que é a mulher que mais sofre, a gente tem esse planejamento também para que a gente possa acolher, né, toda essa vulnerabilidade que ocorre em tempos de calamidade, mas a mulher de uma forma especial. Pela sua experiência, quais são os cuidados que as cidades têm que tomar para se tornar resilientes, né? Vamos traduzir aqui a palavra, protegidas, enfim. A gente precisa pensar em infraestruturas sociais e físicas resilientes, né? Não adianta a gente também... Resistentes, né? A gente não pode pensar só no ambiente construído sem considerar essas pessoas, como ela colocou, as mulheres, a questão da raça, a questão racial, mulheres negras, né? Então, essa desigualdade, ela tem que ser combatida no sentido de ter mais oferta, né, tanto de habitação, em lugares mais seguros, né? Porque não adianta a gente pensar em cidades resilientes se a gente expulsa a população para cada vez mais longe e correndo risco. As pessoas não escolhem morar em áreas de risco, né? Elas são empurradas para as áreas de risco, porque não têm acesso à produção habitacional das áreas mais nobres da cidade. Então, a gente precisa pensar também em cidades sensíveis à água. Eu estudo isso praticamente há 20 anos. Né, transformar todas as cidades de infraestruturas cinzas em infraestruturas verdes, né, que a gente possa, né, absorver o ciclo da água, né, manter esse ciclo da água, ter uma relação com os ecossistemas. Né? Então, a gente criou cidades a partir da Revolução Industrial, estão completamente dissociadas da paisagem, dos ecossistemas. Então, esse retorno é muito importante, mas a gente também não pode deixar de falar da relação cidade-campo, porque quando a gente fala em cidades resilientes, tem que pensar na bacia hidrográfica. Pode reparar que qualquer desastre tem a relação com o rio da bacia hidrográfica. Né? Se ele vai transbordar, se vai causar inundação, enchentes, enxurradas, então tem que pensar na bacia. E às vezes na própria bacia você tem assentamentos rurais e assentamentos urbanos, então essa relação cidade-campo da produção de alimentos, né, próxima à cidade ou agricultura urbana, então são situações de soberania alimentar que tem que ser pensado, soberania energética, né, soberania hídrica. A grande parte da população ainda não tem... A questão de construções também ao lado dos rios, né? Que tem que ser exatamente controladas, né? Mas assim, a gente também tem que pensar como é que as comunidades viviam, né? Na Amazônia, as populações ribeirinhas, né? Elas se adaptam à questão das vazões de cheia dos rios. A questão é que a cidade vai crescendo, né? E aí muda completamente, mas a gente tem muito a aprender com as comunidades tradicionais, os povos indígenas, né? Assim, os quilombolas. Eu trabalho aqui no Quilombo Mesquita, que fica aqui a 60 quilômetros de Brasília. A gente fez um mapeamento da área, a parte mais resiliente é onde os quilombolas moram, que tem mais áreas verdes. O que está em volta está tudo desmatado. Então, essas comunidades têm muito a ensinar para cidades resilientes. As comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais. Eu estou aqui em homenagem, né, aos povos indígenas. Vamos passar um pouquinho para a prática para a gente entender um pouco melhor. A gente vai dar uma olhada agora num modelo de projeto que torna a cidade mais resiliente. Os moradores da Lapa, na zona oeste de São Paulo, conseguiram, por meio do orçamento participativo da cidade, a aprovação para implementar um projeto piloto de jardins de chuva. O projeto ficou em segundo lugar entre os mais votados no bairro da Lapa e a ideia é criar jardins que absorvem a água da chuva. Vamos dar uma olhada. A gente está super feliz porque acabamos de vencer uma etapa de um projeto piloto que a gente está desenvolvendo há mais de 5 anos aqui no bairro. Nós somos da Lapa, de São Paulo. Esse projeto, ele trata de jardins de chuva, né? Ele parte da premissa de que a água que vem do alto do morro, ela pode vir descendo a rua e acaba
empoçando, né, fazendo alagamento lá embaixo da rua. E, portanto, jardins de chuva que possam ter no meio do caminho, eles ajudam a absorver essa água. Os jardins de chuva vão ocupar essas áreas que são fechadas para as passagens dos carros e vão, além de ficar mais bonito, né, o bairro mais verde, vão ter essas absorções de água em vários sentidos da rua. Esse projeto começou no Conselho do Meio Ambiente da Subprefeitura da Lapa e tem aí a participação da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, da CET, de urbanistas e de moradores, de várias pessoas aí que estão construindo e ajudando a ter essa solução. Dando certo esse piloto, a ideia é que eles possam ser replicados para outros bairros. E a gente participou do Orçamento Cidadão e ganhamos em segundo lugar. A gente ainda não ganhou, vamos ter que acompanhar aí o desenvolvimento disso no ano que vem. Então, elas estão partindo da ideia, né, para tentar chegar à prática, mas ainda precisam de recursos, né, deputada, daquilo que a senhora estava falando. Exato, como eu disse, sem orçamento, né, sem recurso, não se faz políticas públicas. Todas elas são custosas e necessárias para o nosso país. Veja, 85% da nossa população brasileira vive em áreas urbanas, sendo que hoje apenas 7 municípios brasileiros, né, têm legislações próprias, né, de cidades resilientes, cidades que se adequam às chuvas, às mudanças climáticas. 7 municípios brasileiros. 7 municípios, é muito pouco. É muito ainda, pouco. Né? E alinhado a isso, a gente tem menos de 12 anos para limitar, né, o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Senão a gente vai sofrer com catástrofes ainda maiores, porque a gente já vem sofrendo com catástrofes gigantescas, né? Porque o ser humano, e é assim mesmo, é como a gente pensa, nunca é para agora, não vai acontecer agora, né? A gente falava de catástrofes e de aquecimento global para um prazo muito longo ainda, e a gente viveu e está vivendo isso. Então, é muito importante o projeto. Se pensou que ia demorar muito mais e já está tudo acontecendo. E já está acontecendo. E é como a professora falou, como as meninas da Lapa falaram, né, as cidades esponjas, né, o Brasil poderia ser um grande case de sucesso, porque a gente tem o Pantanal, a gente tem a Amazônia, puxa, a gente tem tanto lugar que já é naturalmente uma cidade esponja, né, que é exatamente isso, de absorção da água da chuva, né, para não ocorrer as calamidades, né, ou as enchentes, enfim, tantas outras. Mas o Brasil é isso, a gente está acostumado a agir no SOS, não a prevenção. E as cidades esponjas, né, são necessariamente precisam da prevenção. Muito bacana o que elas duas fizeram. Espero que esse projeto seja contemplado verdadeiramente e que a gente tenha um case de sucesso. Eu vejo assim que começa, né, no bairro, numa rua, numa ladeira, e a gente pode replicar para todo o Brasil, né, algo que deu certo. E a gente já está tendo também cases de sucesso aqui no Distrito Federal, né, professora Lisa? A senhora vai contar para a gente um pouquinho do que a senhora anda fazendo aqui no entorno, quer dizer, nas cidades satélites do Distrito Federal, né? Eu espero que seja de sucesso no sentido que a gente traga também o governo do Distrito Federal, né? Porque a gente tem iniciativas do governo federal, iniciativa das comunidades, mas precisa que o governo local, como você disse, também atue, né, com a gente para multiplicar, né? Porque a gente consegue fazer ações pequenas, como elas vão fazer. Para falar de cidades sensíveis à água, cidades esponjas, né, a gente tem que pensar em vários níveis, né? Então, nós temos o nível do lote, o que eu posso fazer no meu lote. Então, por exemplo, se a gente tivesse um programa de 1 milhão de cisternas na cidade, a gente reduziria a questão das enxurradas e alagamentos. Então, imagina, então você tem no Nordeste, pode ter nas cidades, né? Então, o nível do lote, né? Você tem a questão do reuso de água, porque a gente vai ter problemas de falta de água e de excesso durante as tempestades, né? Então, a gente tem o nível da rua. Ou seja, tem que fazer esse equilíbrio, tem que né? fazer, então, a gente ao longo do tempo, ao longo né? do tempo. Então, a gente tem que pensar, né, na questão da escassez. Então, como eu vou manter o ciclo da água? A vegetação, o que é o ciclo da água, né? É solo, vegetação e atmosfera. Se a gente desmata ou faz tudo de infraestrutura cinza, a gente não retorna com a água. Então, a gente vai ter nos mananciais com redução de água. Então, a gente está sujeita, principalmente aqui no Planalto Central, a ter uma redução de disponibilidade hídrica de 40%. Né? Então, imagina o que vai ser isso no futuro, né? E as chuvas torrenciais. Então, aqui no Distrito Federal, a gente tem feito um trabalho pensando nessas escalas, né? Então,
o nível do lote, o nível da rua, que eu faço jardins de chuva, como ela falou, nas rotatórias, enfim, os canteiros pluviais, né? Eu tenho as praças, que é a mesma também... coisa, canteiro pluvial e jardins de chuva, é só o nome que muda? Tem umas questões técnicas, né? Assim, que a gente vai, biovaletas, né? Que são componentes que a gente chama, né? Componentes das soluções baseadas na natureza. Então, a gente tem vários componentes que vão se somando. Então, não pode perder de vista que é um sistema. Porque não adianta eu fazer só um jardim de chuva aqui, outro ali, se eles não forem interligados. Eles têm que formar um todo, né? Que é um sistema. Então, eu vou ter no bairro todo um bairro com soluções baseadas na natureza, em todas as ruas. Por exemplo, por que a gente tem via com mão e contramão em todos os lugares, com excesso de asfalto? Se a gente pode reduzir, né, a dimensão da rua e colocar jardins de chuva em toda ela. Então, a gente pode ter rua com uma vai e outra vem. Aí eu tenho vários jardins de chuva, eu tenho arborização, né? Então, aqui no Federal, a periferia não tem arborização urbana, né, comparado com o Lago Sul, com o plano piloto. Então, a gente tem que arborizar, né? Então, são vários componentes que a gente tem que fazer para devolver esse ciclo da água, diminuir a enxurrada e diminuir a situação de risco. Aqui no DF temos 3 áreas de situação de risco mais grave, que foi mapeado pelo Serviço Geológico Brasileiro, que é o Sol Nascente, São Sebastião e Fercal. Então, a gente está com trabalho no Sol Nascente já tem uns 2 anos, fizemos o Plano Comunitário de Redução de Risco, com a aplicação de soluções baseadas na natureza, fizemos essa cartilha de prevenção de risco, vocês podem baixar no site periférico.nb.br, junto com a comunidade, porque a gente viu como que eles estavam vulneráveis, né? Morando, o Sol Nascente ele tem uma declividade acentuada, né? E muitas vezes a Defesa Civil chega de uma forma, já como você falou, já numa situação de vida ou morte, né? E na verdade tem que ser a Defesa Civil tinha que trabalhar junto também com a universidade para fazer uma prevenção, e foi o que a gente fez. A gente conseguiu trazer a Defesa Civil junto com a comunidade para ver essas áreas de situação de risco. Para vocês terem uma ideia, às vezes é mapeado assim pelas instâncias técnicas, por exemplo, no Sol Nascente, 12 áreas de situação de risco. A população marca 60 áreas, porque elas sabem, né? Então, agentes comunitários vão ser o futuro. Então, esses núcleos de proteção e defesa civil comunitários, que é os NUPDEX, eles vão ser essenciais. Mas eles têm que estar junto com a comunidade e com a universidade, né? Para não ficar uma coisa distante, que precisa chegar na hora que a coisa ficou feita. Não, vamos. Por exemplo, a Austrália, que tem o programa Cidades Sensíveis à Água, tem situações que eles conseguem evacuar 60 mil pessoas e depois traz de volta, né? Então, assim, é um alerta, né? Então, a gente vai ter que fazer, talvez, esse exercício de pensar que tem situações que a gente vai ter que fazer uma evacuação, mas depois volta, né? Então, esse aqui, a gente, por exemplo, mapeou os pontos seguros, para onde a população vai na hora que tiver com muita tempestade, enxurrada, né? Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho junto. Então, esse trabalho foi com a Secretaria Nacional de Periferias, o programa Cidade Sem Risco, né? O programa Sem Risco também, e a Periferia Viva, a Periferia Sem Risco e Soluções Baseadas na Natureza. Então, agora a gente tem vários lugares do Brasil aplicando soluções baseadas na natureza na periferia. E nós vamos construir um jardim de chuva em frente à escola. Você falou da educação, então a gente conseguiu mobilizar a diretora Magda da Escola Penorte, aqui do Sol Nascente. Ela comprou a ideia de fazer soluções baseadas na natureza ser o tema da escola do ano. A festa da primavera foi toda sobre isso, né? As professoras compraram a ideia, então agora nós vamos construir o jardim de chuva em frente à escola. Então a escola se torna um lugar catalisador dessas prevenções de risco e cidades resilientes, né? Deputada, ela deu um ótimo exemplo de como a comunidade participa, como a UNB, né, a Universidade Federal, levou a comunidade a participar de um projeto imaginado pela UNB, né, e o governo também entrou de alguma forma. Como é que o seu projeto também prevê toda essa dimensão com várias participações da comunidade, do governo, enfim, das universidades. Claro, a gente tem que chamar todo mundo, né? Todos os interessados e a população isso em geral. Está no projeto, não é? Está sim.
está no projeto nessa parceria com as universidades, né? Além de trazer a informação a mais, a fazer essas parcerias de estudos técnicos, de viabilidade, conversar com a comunidade, porque, veja, ela trouxe um dado que me chamou muita atenção. X pontos de situações mais sensíveis em determinado local. E a comunidade já mostrou 6x, ou seja, a comunidade é quem mais sabe onde é que o calo aperta, né? Porque passa pelas situações, né, diuturnamente, muitas vezes diuturnamente mesmo, a experiência que traz da vivência. Então, esse projeto ele já faz esse chamamento da população, das universidades, dos técnicos, dos interessados e traz, né, essa responsabilidade para o governo federal gerir juntamente com estados e municípios, né, essa parceria. Óbvio que o governo federal, a gente fala aqui de uma lei federal, de uma lei para todo o país. E o governo federal tem a maior responsabilidade nessa parcela, mas tem que chamar também os estados e municípios para atuarem, né, nessa prevenção. Porque, assim, a gente já passou por diversas situações. A gente, nas próximas que virão, porque é inevitável, como eu disse, a gente tem apenas 12 anos para estar nessa média de 1,5 graus Celsius. Mas a gente precisa pegar tudo que a gente viveu e vivenciou na prática já e trazer e fazer com que as cidades, né, elas possam se preparar e elas, quando acontecer novamente, elas estarem aptas em tempo hábil, né, em tempo menor e mais curto, a se reerguerem, né, de forma... Eu fui convidada pelo governo japonês para ir ao Japão recentemente para conhecer algumas cidades. Fukushima. A gente conheceu uma grande fortaleza que eles fizeram de captação da água. De captação. Dentro do próprio solo deles, é algo tão gigantesco, né? E é uma situação que foi toda aquela situação da água. Eles são um grande exemplo de uma cidade resiliente, apesar de até hoje sofrerem com os impactos causados, né, pela catástrofe acontecida lá. Mas aí a gente também foi para outra esfera, que era dessas águas que tem como serem abastecidas e ficar canalizadas e reutilizar. Então, assim, eu acho que o Japão como um todo é um grande exemplo para a gente. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir na prática por causa desse nosso projeto de fomento às cidades resilientes. E aí o Brasil pode também. É claro que a gente, você está falando do Japão, está sonhando alto, mas o Brasil tem essa potencialidade. É só a gente parar de agir, né, na urgência e emergência e se prevenir, se precaver para essas situações. Deputada, o programa Cidades Verdes Resilientes já existe no âmbito de 3 ministérios, né? Entre eles o Meio Ambiente e Cidades. O projeto analisado aqui na Câmara, o seu projeto, viria para viabilizar essas medidas e detalhar mais esse projeto que já existe desde o ano passado? Sim, com certeza, né? Ele vem para complementar, para trazer algo mais... uma política pública mais forte, né? Inclusive a relatora, que é a deputada Socorro Neri, ela ampliou, não é só o fomento, mas ela fez um substitutivo, que amplia como política de cidades resilientes, né? Eu fiquei muito feliz com essa sugestão, é claro. E sim, inclusive o nosso projeto, a previsão é que ele seja administrado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas óbvio como uma política transversal, né? Uma política que acolha todos os ministérios que tenham, né, essa conversão de pautas. Alguma ligação, né? Inclusive das mulheres. A gente falou de mulheres que são mais vulneráveis quando acontecem essas situações de calamidades públicas, questões climáticas. Por isso que a gente trouxe aqui para o Elas Pautam esse tema. Isso, com certeza, muito importante. Então, toda essa transversalidade é muito importante, né? Ministérios trabalhando juntos, mas, como você disse, né, existem já 2 pastas no governo federal que já trabalham nesse sentido. E a nossa, a gente prevê que seja do Ministério do Meio Ambiente, porque já tem essa pauta fortalecida, mas esse nosso projeto, como eu disse, engloba, né, os mais diversos setores e é uma política pública hoje, que com fé em Deus a gente consegue entregar para a população mais para frente um pouquinho. Pois professora, a senhora quer detalhar um pouco mais o que a senhora tem colhido dessa comunidade do Sol Nascente, em termos do que a senhora plantou até hoje? Para a gente falar de meio ambiente, a gente fala de colhido e plantado também. Olha, a gente tem retornos muito positivos, né? Só da comunidade entender e construir junto que pode ser diferente, né? Então, a gente vai para a audiência pública para cobrar, né, do governo local, do governo federal, soluções, né, mais baseadas na natureza. E a gente percebe a comunidade falando no microfone que pode ser diferente.
Então, a gente já vê esse retorno. Eles dão ideias? Outras ideias diferentes das suas? Não, porque assim, a gente trabalha muito baseado em Paulo Freire. A gente trabalha soluções também que eles pensam, né? É junto, é o saber local e o saber científico. Então, por exemplo, aqui vocês veem o mapa que a gente fez, tem um mapa, né, a gente faz simulações hidrológicas junto com os engenheiros, mas a gente faz um mapa afetivo, o mapa da comunidade, o mapa das soluções, como eles pensam. Então, por exemplo, a agricultura urbana é uma forma muito fácil de crescer com soluções baseadas na natureza, porque tem uma ancestralidade de pessoas que vieram do campo para a cidade. Então, a gente teve agora o programa, o encontro do Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, que vieram pessoas do Brasil todo que estão trabalhando com a agricultura urbana como uma questão de resiliência, de justiça climática, né? E muitas vezes precisa estar em áreas mais regularizadas, porque às vezes a população tem áreas que estão, igual eu falei, fora da área de regularização, né? E elas começam a produzir. Tem pessoas que retiram o lixo das favelas e plantam, né? Então, isso precisa ser, de certa forma, né, legalizado ou considerado como uma resiliência, né? Que elas estão fazendo voltar isso. Então, por exemplo, as mulheres aqui também agradeceram muito, porque agora elas sabem o que fazer no momento de catástrofe. Não, agora eu já sei, eu preciso preparar a mochila, né? Muito baseado no Japão. A gente teve até uma professora que trabalhou no Japão, fez doutorado lá, a professora Ivana, que estava junto. Então, a gente pegou muita coisa do Japão que eles aprendem a conviver com o risco, né? O tsunami existe e eles não vão sair dali. Então, né? Então, você tem que preparar a população para uma hora de alerta, né? E essas mulheres, que são a maioria, que participam das nossas oficinas, são a maioria mulheres, elas agradecem muito porque agora sabem o que fazer. Eu preciso preparar minha mochila com o meu remédio, né, que está tudo ali direitinho, que eu vou poder sair para um lugar seguro. Ali é seguro, aqui no bairro, aquilo é um lugar mais seguro. Um lugar mais alto, talvez, mais alto. longe. Então, a gente colhe muito, né? Agora, eu queria só falar que uma importante emenda parlamentar, assim, a gente recebe muito, né, nessa continuidade que a gente pode fazer, emendas aqui da deputada Érica Cocai, do Reginaldo Veras, aqui locais do Distrito Federal, esse recurso, tendo esse programa, como que a gente pode também, né, direcionar para as universidades e junto com a comunidade fazer junto, né? Isso. Gente, a gente está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a professora e a deputada e pedir para a senhora fazer as considerações finais, se possível dizer quais as suas expectativas em relação ao projeto daqui para frente e depois a da professora também. Claro. Veja, nós estamos chegando próximo à COP, né, que é a COP das COPs, que é a COP que vai acontecer em território brasileiro. A gente espera que uma gama de projetos saiam desta casa, né, da Casa do Povo Brasileiro, para que a gente possa, de fato, entregar para a população algo histórico, né, que não seja somente uma passagem de uma COP. A senhora está mandando o seu, né? Estou mandando o meu também. Mas que seja, na verdade, uma COP que traga frutos revolucionários para um país que tem tudo, né, para fazer acontecer, para se prevenir, para não agir nesse SOS, para que a gente, né, cuide das vidas e dos bens materiais da nossa população, né? E cidades resilientes é exatamente isso, né? É se prevenir e que a cidade, é óbvio que a gente não tem como combater totalmente ou prever o que pode acontecer, mas se prevenir é necessário e é primordial nesse momento que o Brasil e que o mundo vivem. Como eu disse, a gente tem menos de 12 anos para a gente limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Senão a gente pode acontecer coisas muito piores do que vem acontecendo. Então a gente precisa estar prevenido e com a população consciente, né, dessa responsabilidade que o parlamento tem, que as universidades têm, a professora, eu, você, mas toda uma população. Professora, suas considerações finais em 30 segundos. Vou falar só de justiça climática para resumir tudo, que não tem como a gente caminhar sem reduzir a desigualdade, né, e o racismo, né? Então, se eu moro num condomínio verde, que eu tenho 50% de área verde, por que a população da periferia não pode? Né? Então, o orçamento participativo é que vai direcionar recursos para essa periferia. Por que o Plano Piloto, o Lago Sul, né, tem mais investimento, sendo que essas áreas precisam mais, tem gente que não tem acesso à água, né? Então, a água é um direito humano, né, que precisa também ser levado em consideração, a questão, né, do saneamento no Brasil ser levado, né, a sério, como se fosse uma questão de redução de desigualdade social. Então, para mim, a justiça climática é o mais importante.
Muito obrigada às duas. Obrigada. Nós conversamos sobre a importância das cidades se prepararem para as mudanças climáticas. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga nossas redes sociais, Instagram, X, TikTok e Facebook. Eu sou Mariana Monteiro, agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima.